Gente, o sol tá saindo ali, ó. Hoje vai ser um dia daqueles, bem quente. Graças a Deus, né? Precisamos também do pepino seco. Arthur foi pra escola, eu vim deixar ele aqui na frente. Agora eu tô voltando pra casa. E o capim fechou praticamente nosso caminho, aqui era tipo um ramalzinho. Mas como a gente anda só de moto, ó, não temos carro ainda, né? Em nome de Jesus, no futuro, não sei quando, mas sei que um dia teremos, o Senhor vai abençoar. Mas por enquanto só moto, acho que fica só o caminhozinho lá pra casa. É isso, gente. Vamos continuar, né? Nossa semana aí. Uma ótima semana, um ótimo mês para todos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laudicea, eu moro no estado do Acre. Sim, gente, o Acre existe. Mostrei pra vocês, né, gente, que eu fui deixar o Arthur. Mostrei como tava o nosso amanhecer lindo, né? Fui deixar o Arthur lá na frente pra ele ir pra escola. E agora eu vou arrumar aqui umas coisas que meu esposo trouxe ontem da cidade, ó, que ele foi lá na cidade. Aí ele fez umas comprinhas pra nós, né? Não é bem compra do mês, porque muitas coisas que não vai dar pro mês, né? Mas graças a Deus, né, que Deus abençoe a minha dispensa e a sua dispensa. Eu também vou mostrar pra vocês as coisinhas que ele trouxe aqui pra eu poder guardar. E aí eu vou estender uma roupa ainda, que o sol tá bom pra secar a roupa hoje. E é isso, acompanha aí. Então, gente, ó, essas foram as comprinhas, né, que o meu esposo fez pra gente. Ele foi ontem na cidade e aí sempre tava faltando alguma coisa, né? Ele precisava ir lá, eu pedia pra ele trazer alguma coisa e acabava outra coisa. E ficava nessa de quilinho em quilinho. E aí fica muito caro, né? A conta, sim. E aí, gente, pra quem é novo aqui no canal e não sabe, né? Eu não costumo ir fazer compra do mês com meu esposo porque nós só temos uma moto e nós moramos no interior e ele tem que trazer a compra, né, gente? E aí não tem como vir eu e ele na moto. Por isso que eu não costumo ir e não costumo gravar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele comprou 5 kg de açúcar, porque açúcar, ó, farinha, porque acriano sem farinha não é acriano, né? Se faltar farinha na mesa do acriano, fica sem graça a comida. Aí aqui tem arroz, ele comprou 20 quilos, aqui só tem 10, porque o trigo rasgou e derramou muito. Aí tava muito sujo, então teve algumas coisas que eu não trouxe pra cá. Eu vou limpar e já guardar. Foi 20 quilos de arroz, aí eu só coloquei 10 aqui. Aí o trigo, ele costuma comprar um fardo. Aí não tinha, né, o fardo completo desse, Argentina, porque eu gosto desse aqui pra fazer pão. É o melhor trigo que eu acho fazer pão, porque ele é branquinho, o pão fica clarinho, né, fica perfeito. Aí rasgou, gente, ó, esse e esse. Vou ver se eu coloco na lata ali o que der. Que não der, eu vou pôr num saco pra amarrar. Aí ele trouxe desse aqui também, ó, pra inteirar o fardo. Ele trouxe 4 quilos desse. Eu não gosto muito desse não, gente, pra fazer pão. Não me pergunte por quê, mas eu não gosto muito não. Mas vamos fazer mesmo assim. Aí comprou 3 pacotes de leite. Tem 2 ali ainda, guardado, que já tinha. Aí ele comprou 7 quilos de açúcar. Coloquei só 2 aqui, porque tá tudo sujo. Aí eu vou limpar já pra guardar. Mas foi 7 quilos. Tem 5 quilos ali. 3 quilos de feijão. Normalmente nós compramos 4 para passar o mês. Eu conto assim como se fosse um por semana, né? Aí ele trouxe 3 quilos. Aí ele trouxe 3 macarrão. 2 quilos de sal. Vai dar para 2 meses. Aí ele trouxe 3 litros de óleo e 1 de vinagre. Aí trouxe 2 pacotes dessa bolacha. Trouxe 2 dessa, mas já abri um. Essa bolacha aqui é acriana, gente, Miragina. Aí trouxe uma rosquinha de coco. Trouxe 3 pacotes de café. Nós ainda tem uma ali dentro, guardado. Aí fica 4, né? Dá pro mês. Eu trouxe aqui de alho. Não sei que tanto de alho que dá aqui.
E, gente, eu não vou saber dizer o valor pra vocês, porque ele comprou lá na minha sogra. E, tipo assim, ele pegou lá na conta dele, né, e foi anotado, ele só vai saber o valor no dia de pagar mesmo. Que ele comprou lá com a mãe dele. Essa manteiga aqui ele comprou no supermercado. Outro dia, semana passada, ele comprou 2 latas dessa. Um pacote de papel higiênico do grande. 2 frangos. Esse é menorzinho, esse é maior. E essa foi as coisinhas de comida, né? Aí aqui... Gente, alguma coisa que não tiver aqui é porque a gente já tem, eu não coloquei na lista pra ele trazer, tá? Tipo cebola de cabeça, semana passada ele foi na cidade e aí ele trouxe cebola de cabeça de lá pra mim. Então, por isso que ele não comprou agora. E aqui, ó, tá o material, aqui é o produto de limpeza e higiene, né? Você sabe que eu não uso muito produto, né, gente? Eu uso sabão em pó, é amaciante, até água sanitária é difícil eu comprar, porque quando eu comprei aqui mesmo no mercadinho aqui perto, porque pra trazer na moto, já aconteceu de derramar, então estraga alimento, né? Aí ele comprou 2 sabão desse de 1,6 kg. Eu ainda tenho ali, abri um desse ontem, que ele comprou mês passado, né? E esse sabão eu gostei, gente, é muito bom, muito cheiroso. Esse aqui de lavanda e coco, eu achei melhor ainda do que esse azul. Esse azul é de bicarbonato de sódio. Aí comprou um amaciante. Não é concentrado, né? Amaciante normal. Então não rende muito, né? Mas é o que temos, graças a Deus. Aí um creme dental grande. 2 buchinhas que eu pedi pra ele trazer, porque a minha buchinha tá só o resto. Então não joguei fora porque não tinha outra. 5 sabonetes. E 2 desodorantes. Um fica no nosso quarto, outro fica no quarto dos meninos. Aí ele esqueceu de trazer o meu shampoo e da Ruth. Eu compro shampoo grande, né? De 1 litro. E ele esqueceu de trazer o talco. Porque eu não tô mais usando assim, gente, ó, desodorante. Eu uso aquele talco Barla. E eu uso no Arthur também, né? Ele não tem mau cheiro nem nada, mas quando ele vai pra escola eu gosto de passar nas axilas dele, no pescoço dele. Aí ele esqueceu de trazer. Aí ele trouxe essa sandália pra mim. E uma sandália pro Arthur. E essa foi nossas compras, gente, do mês. Glória a Deus, né? E é isso. Agora eu vou cuidar na vida, porque eu tenho um almoço pra fazer, louça pra lavar, muita coisa pra fazer. Então, gente, nesse momento aí eu fui estender uma roupa, né? Eu ia deixar o som do jeito que tava, só que com o vídeo acelerado. Mas aí meu esposo ligou o motosserra e aí atrapalhou toda a minha filmagem, porque ele tava arrumando aí. Ele tava fazendo serviço aí, né? Eu não lembro o que era que ele tava fazendo, gente. Eu sei que ele usou o motosserra aí. E aí também ele cortou lenha pro Marlon tirar, inclusive o Marlon partiu lenha. Eu lembro de mostrar pra vocês, mas o Marlon partiu lenha. Aí tem hora que eu sumo aí, né, gente, porque eu não fiz o corte do vídeo, só acelerei mesmo. Aí tem hora que eu sumo é quando eu vou pegar a roupa pra continuar estendendo, né. Gente, olha como esse sol estava bom mesmo pra secar a roupa, né, o tempo bem propício pra secar a roupa. E eu tinha lavado essa roupa, gente, de tardezinha. Aí eu deixei ela dobrada. E aí eu só estendi, né, de manhã, que eu aproveitei o sol do dia todinho. E aí depois era só dobrar a roupa, né? Depois que tava tudo seca. E aí eu fui estendendo todas as roupas aí, a roupa minha, do meu esposo e do Arthur. Eu não lavo a roupa da minha filha e do meu filho mais velho. O meu filho mais velho tem 18 anos e a minha filha tem 15 anos. Então, ela lava as roupas dela e a do irmão dela mais velho. E eu lavei a minha, a do meu esposo e a do meu filho mais novo, o Arthur, que tem 8 anos. Gente, terminei, né? Tô com um tempinho aqui na sombra parada, terminei de estender a roupa. Aí meu esposo tava com a motosserra ligada ali. Aí ficou tudo assim, ó. Tá tudo no sol agora para secar. Aquela toalha ali é nova, eu lavei ela agora pela primeira vez. O Arthur ganhou da avó dele, que ele aniversariou mês passado, né? Aí a avó dele deu essa toalha de presente pra ele agora.
E aquela calça ali é a calça que eu uso quando tá muito frio. E assim, gente, ficou. E é isso. Eu esqueci de falar pra vocês, gente, lá da compra que nós fizemos. Não tinha bombril também ali, porque eu tenho 2 pacotes de bombril ainda. E ainda tem o sabão em barra também, por isso que não foi comprado. E agora eu vou lá pra dentro cuidar. Eu tenho que fazer almoço. Fazer o fogo no fogão a lenha hoje pra ver se eu cozinho um feijão. Ó, gente, terminei o almoço, né? Meu fogão tá bem sujinho. Eu preparei um arroz, ó. Arrozinho branco, né? E eu nem mostrei fazendo almoço pra vocês, gente, porque hoje eu me atrasei no almoço. Mais uma vez, né? Praticamente todos os dias. Eu tenho que estar com o almoço pronto 10h30. Aí eu acabei não conseguindo gravar pra vocês. Porque eu fiquei com pressa e querendo ou não, pra gravar a gente se atrapalha um pouco e demora ainda mais. Ó, mas esse aqui, o feijãozinho fresquinho, cozido hoje. E aí eu fiz um franguinho com batata. Eu deveria ter deixado secar mais, mas tá bom, que aqui em casa o pessoal gosta desse caldo, assim. Eu queria deixar bem no molhinho, mas também se eu deixar bem no molhinho, o pessoal come e de noite quando a gente vai jantar, tá seco, tá só o frango. Então é isso, isso aqui é um leite. E vocês acreditam que eu fiz um requeijão, esqueci de gravar pra vocês. Ó, eu coloquei a farinha na lata, gente, porque eu vou já almoçar, né? E é essencial a farinha. Ó, fiz um requeijão, esqueci de mostrar pra vocês. Fiz 2 litros de leite. Deu esse pote aqui. E ele tá bem aguado ainda, ó, porque ele ainda tá quente. Quando ele gelar, ele vai ficar firme. E eu fiz com... Esqueci de mostrar a receita, gente, pra vocês. Mas se vocês quiserem, deixa nos comentários que depois eu faço. Mostro a receita pra vocês. Mas é bem simples. Eu usei manteiga e leite. E é isso, 2 litros de leite eu usei pra ele talhar, né? Eu coloquei vinagre. E aí depois, quando ele talhou, eu escorri o soro, né? E bati só a massa com um pouco de leite pra não pesar no liquidificador e não ficar tão grosso, né? Coloquei um pouco de leite e coloquei 2 colheres de manteiga. Aí deu esse aí e esse aqui, ó. E ele tá bem fino, gente, ó, bem aguado, mas quando ele gelar, ele vai ficar bem firme. Aí a gente tem que fazer meio fino esse, senão ele fica muito duro. E aí eu gosto de comer na bolacha, né? Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo, ó, é porque eu coloquei orégano. Eu resolvi fazer com orégano. E aí ficou assim, eu vou colocar na geladeira. Deu esses aqui. Vou colocar na geladeira e depois comer com bolacha. Uma delícia. E é isso. Agora eu vou fazer um suco e vou almoçar. Bora, pega teu prato e vem. O Arthur tá chegando, gente, ali, ó. Acabou de passar, tá aqui de trás do forno pra cá. Eu já vim. Chegando da aula, o sol tá bem quente, agora é 12h30. E aí é o horário que ele chega. E se o gado estiver aqui na frente, gente, que às vezes ele fica, eu vou lá buscar ele. Mas como o gado não tava na frente, então eu não fui buscar ele. Ele veio sozinho. Gente, pra quem começou a me seguir agora não sabe, né? Isso é um forno de açapão. Inclusive, ele tá aí, meu esposo não consegue tirar ele daí, colocou ele aí com ajudas, né? E não consegue tirar, porque é muito pesado. E eu vou isolar esse local aí pra ninguém passar por aí. O Arthur já sabe, normalmente ele passa lá por detrás da antena, ele não costuma passar por aqui. Não sei se ele vai passar agora, né? Mas ele não costuma passar aqui, não. Ó, ele passa lá por trás da antena. Oi, amor! E aí? Dá oi? Tá cansado? Cansado, o sol tá quente, né, meu amor? Então, gente, vou colocar aqui o almoço do Arthur, né? Vocês viram, ele chegou. Quando ele chega, gente, normalmente eu faço todo dia o que eu fiz. Eu parei de gravar porque ele vai tirar o tênis. Todo dia quando ele chega, eu tô sentada naquela rede. Porque como eu já sei o horário mais ou menos que ele chega, então eu já fico lá esperando. Eu só saio daquela rede, eu fico sentada e eu só levanto de lá
da frente daquela porta quando eu vejo o Arthur chegar. Porque às vezes tem gado, né, lá na frente, aí tem que buscar ele. E aí, quando ele chega, a primeira coisa que eu faço, enquanto ele tá tirando o tênis, eu já pego a mochila dele, lá onde eu tô, e aí eu já abro a mochila dele, e eu já olho o que ele fez, né, na escola, no dia de hoje, e já olho se tem atividade, né, pra ele fazer em casa. E aí eu olho rapidinho ali, e aí eu já, depois eu vou colocar a comida dele. Que é coisa rápida, não demora não. Só confiro se tem atividade, as atividades que ele fez. E pronto, pra mim saber, né, gente, como é que ele tá na escola. Se ele tá realmente fazendo as atividades de casa. E aí, em seguida, eu vou colocar o almoço dele. E aí, eu confiro que tem atividade, que nem hoje tem atividade. Eu confiro. E aí, eu deixo lá guardado. Deixo a mochila dele lá guardada no canto. Que aí, depois do almoço, quando ele descansar um pouquinho, aí ele vai lá e faz a atividade. Gente, o claro tá estourando direto, porque eu tô perto da janela, né? E direto fica dando claro na... Mas é isso. Essa é a minha rotina todos os dias, todos os dias. O Marlon e a Ruth, eu não costumo olhar o caderno deles, porque eu sei, né, que eles já são grandes, eles sabem a responsabilidade deles. Então, eu não costumo olhar o caderno deles. Mas eu sempre eu olho a mochila deles, dou uma olhadinha na mochila, o que tem dentro da mochila, pra dar uma conferida, né? E a minha câmera tá bem suja, gente. E aí, por conta disso, sempre tá tudo certo, né? Graças a Deus. Só que a do Arthur não, eu olho sem atividade, porque às vezes pode ele esquecer, né? É por isso que eu costumo olhar o caderno do Arthur. E agora eu vou me despedir de vocês, né, nesse vídeo, gente. Vou encerrar aqui esse vídeo pra mim editar, pra postar pra vocês. Eu espero muito, de coração, que vocês tenham gostado, né? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Fica aqui no canal comigo, né? Vamos me ajudar, né, gente, a conseguir, né, bater minhas metas que eu preciso. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se quiser se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E eu vou dar o almoço do Arthur e editar esse vídeo pra postar pra vocês. E tchau!